Deus nos ama tanto. Deus, ele é amor, como diz a palavra de Deus. E você pode ter certeza que Deus, ele te ama muito. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Mateus 11,28, Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Esse é o Deus que eu acredito que você crê, que eu creio, que nós cremos. Ele é maravilhoso, ele é tremendo, ele é um Pai amoroso, que nos ama, que nos perdoa quando erramos, que estende a mão quando precisamos. Esse é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus e Pai do nosso Jesus Nazaré. Estou falando para você que é cristão, independente de qual denominação você seja, se você é evangélico, católico, luterano ou qualquer denominação cristã. É para você que eu estou falando, você que acredita que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado, como diz lá em João capítulo 1, né? O verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça. Esse é Jesus e ele te ama muito, sabia? Aí eu gostaria que você me ajudasse hoje a uma reflexão. Será que o povo cristão, as pessoas que dizem que creem em Deus, que amam a Jesus, será que essas pessoas têm amado Jesus ou a Deus de fato e de verdade? Porque nós cristãos, eu estou me colocando com você que é cristão, nós falamos que amamos o Senhor Deus. Se você perguntar para alguém se ele crê em Deus, 90% das pessoas, 99% vai dizer, eu creio em Deus. Mas se eu creio em Deus, como que eu sou indiferente com o manual da vida que ele deixou para que eu tenha uma vida reta na presença dele, que é a Bíblia? Eu nunca leio a Bíblia. Está empoeirada lá a Bíblia que mamãe deu para mim, que a minha esposa me deu de presente, que recebeu do esposo, que comprou. Está lá. Poucos leem a Bíblia, né? Como que eu posso afirmar que eu amo a Deus sendo que eu não leio a palavra dele? Alguns dizem que são cristãos, né? São cristãos, eu sou cristão. Eu amo Jesus. Mas se eu amo tanto Jesus, por que eu não consigo conversar com o grande amor da minha vida, que é Jesus? Por que eu não consigo dobrar os meus joelhos e agradecer a Deus pela minha vida? Por tudo que ele tem feito, e se algo ele não tem feito, provavelmente a culpa é minha, né? Mas eu posso agradecer a Deus. Eu estou vivo. Quantas pessoas gostariam de estar vivas hoje? Nós estamos vivos, né? As pessoas dizem que amam a Jesus, mas não falam com ele, não oram, não conversam com Jesus, tomam decisões sem conversar com esse Deus que as ama. E por que isso acontece? Eu não sei. A Bíblia diz lá em Atos capítulo, deixa eu ver se eu lembro aqui, 11:26, que em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Se você for ver o que quer dizer cristão, quer dizer um pequeno Cristo. Faz o que Jesus fazia, andava como Jesus andava, amava como Jesus amava. Será que os cristãos hoje são parecidos com o Cristo, com Jesus de Nazaré? Não sei. Eu confesso para você que ao refletir um pouco mais, dá para se perceber uma apostasia nos últimos 30, 40 anos em relação a tudo que diz respeito a Deus. Muitos cristãos dizem, eu não vou na igreja, porque a igreja sou eu. E é uma pergunta que eu gosto de fazer na igreja, eu quem? Porque a palavra de Deus diz para o cristão ir para a igreja dele. Hebreus 10:25 diz, não deixem de congregar na vossa igreja. Aí a pessoa não vai à igreja e diz que é cristão, que a igreja é ele. A igreja não é ele. A igreja é quem está na igreja, quem está socorrendo o irmão que está numa situação difícil, aquele que perdoa a pessoa que o ofende, aquele que está ali cumprindo o mandamento de Deus. Então é fácil dizer que a igreja sou eu sem estar na igreja. É fácil estar assistindo um filme de Netflix, uma série nas redes sociais e dizendo a igreja sou eu. Será que a igreja é mesmo? Não que seja errado você assistir um filme com a família, não estou entrando nesse mérito. Estou apenas tentando entender com você o que está acontecendo nos últimos anos. Nós cristãos,
Jesus nos chamou para brilhar nas trevas, para ser o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, existem pessoas que só virão a ter Deus através da tua vida e de minha vida. E o que as pessoas têm feito? Elas têm feito tudo, menos se importado com Deus, que um dia deu a vida na cruz por elas. As pessoas hoje, elas têm tempo para tudo, para ir para as festas em todos os lugares, né? Elas compram roupas caras para ir na festa, que talvez vão deixar de pagar para o lojista, que não tem nada a ver com isso, né? E muitas vezes o que gastam em certos lugares vai faltar na mesa de casa para a família. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5,8, se não falha a memória, que se alguém não cuida dos seus e os da própria casa, ele negou a fé, ele não é cristão, ele é pior do que o descrente. Então hoje as pessoas vivem em função de entretenimento. Não que seja errado você se entreter, você tirar um tempo de lazer com a família, você aproveitar daquilo que Deus fez e deixou para você nessa terra. Mas as pessoas hoje, tudo tem uma fuga. Elas nunca têm tempo para Deus, nunca dão importância para Deus e muitas vezes dão até banana para Jesus, né? E não precisam de Deus. Até que algo ruim aconteça com a pessoa ou com alguém que essa pessoa ama. Aí é hora de buscar a Deus, é hora de fazer votos que nunca vão ser pagos, né? Promessas que nunca vão ser cumpridas para Deus. E Deus é tão bom, mesmo conhecendo nosso coração que não é bom, Ele nos abençoa porque Ele nos ama, Ele responde, Ele dá um milagre porque Ele é bom. Mas essa bondade de Deus, um dia ela vai chegar ao fim, no sentido de que Deus não vai insistir para sempre com a pessoa que não quer Ele. Deus insiste, Deus se mostra um Deus de amor, de cuidado, mas vai chegar um tempo em que Deus não vai parar de insistir com essas pessoas. E muitas delas se dizem cristãs. Ser um cristão nominal, isso não ajuda em nada. Eu tenho igreja, eu sou da igreja tal. Mas eu preciso ser um cristão que estou na igreja e eu faço parte daquela igreja e os frutos do Espírito Santo estão na minha vida. Mesmo que alguém não goste de você, mas ele vai te dizer, não, mas eu vejo Deus nesta pessoa. E o que deve ser feito para as pessoas que estão na apostasia? Lá em Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos. Eu oro nesta manhã para que você esteja no grupo que não vai esfriar o amor por Deus e pelo seu próximo. Mas o que eu devo fazer se eu me encontrar nisso tudo? Você tem que entender que se você foi de Deus um dia, que você teve um amor por Jesus, isso acabou, isso morreu. Lá em Apocalipse 2, versículo 4, Deus fala para uma igreja, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Muitos de nós fomos cristãos avivados, pessoas cheias de fé e de esperança. As pessoas olhavam para nós e viam um brilho no nosso olhar, viam Deus em nossa vida. Mas a pessoa foi ficando longe de Deus, longe, até que hoje ele não é mais nada. Ele é uma brasa jogada na água. Aí a Bíblia diz o quê? Que Deus tem contra esta pessoa, esta igreja, no caso lá está falando de uma igreja, que deixou o primeiro amor dela. Colocou prioridades na frente de ser de Deus, de estar na presença de Deus. Mas no versículo 5 de Apocalipse capítulo 2, Deus dá um conselho para mim e para você, mas voltem às primeiras obras. Volte, antes ele diz assim, lembra-te de onde caíste. Toda pessoa que foi um cristão e hoje está distante, dizendo que a igreja, que continua sendo igreja sem ser, ele caiu em algum ponto da trajetória dele. Aí Deus ensina o que lá? Em Apocalipse 2,5, lembra-te de onde caíste, lembrou? Arrepende-te, peça perdão a Deus e volta à prática das primeiras obras. O que você fazia na tua igreja, na tua casa, na tua família, quando você estava bem com Deus? Volte a fazer estas coisas e a bênção de Deus virá sobre a tua vida. Que graça, paz e misericórdia esteja sobre a tua vida nesse dia e que Deus te abençoe muito. Reflexão, o povo de Deus, será que é de Deus de fato e de verdade? Aí você pode dizer, eu sou. Glória a Deus pela tua vida. Continue sendo. Continue colocando Deus como a sua prioridade. E em seguida, a tua família. E todas as demais coisas vai ser acrescentada a você, para você ter uma vida de gratidão, de louvor e de testemunho que Deus é bom. Deus te abençoe, no nome de Jesus.